Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero do coração que sim. Para quem ainda não me conhece ou está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Catiúcia Batista e eu sou a criadora aqui do nosso canal O Caminho de Volta para o Amor Próprio. Aqui nós falamos de conteúdos sobre como elevar a autoestima, sobre o que é dependência emocional, sobre transtornos de personalidade. Nós falamos no nosso vídeo anterior sobre o que é personalidade, o que é um transtorno, quais os tipos de transtorno de personalidade existem. Então, aqui a gente sempre traz conteúdos importantes, relevantes. Várias vezes eu já disse aqui e vou repetir que conhecimento é poder, então é importante a gente se autoconhecer, conhecer as outras pessoas, porque tudo isso implica e influencia nas nossas relações conosco e nas nossas relações interpessoais também. Então eu vou pedir que você comente, que você curta esse vídeo se você, é claro, gostar, e que você se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente está postando aqui semanalmente. Lembrando aqui, antes da gente trazer nosso tema de hoje, de que aqui não é o objetivo diagnosticar. O objetivo é trazer informação, que somente uma pessoa, um profissional devidamente capacitado, ele pode então diagnosticar outra pessoa. Quando a gente fala independente do transtorno de personalidade, né? Então, somente um profissional capacitado pode fazer isso, tá? Então, aqui é mais a título realmente de conhecimento, de autoconhecimento, para a evolução pessoal de cada um e para que a gente possa se cuidar e se proteger nas nossas relações interpessoais. Então, no vídeo passado, eu trouxe o assunto do que é, então, a personalidade, como funciona a nossa personalidade, o que é um transtorno de personalidade e quais os transtornos de personalidade que existem no Clusters B, que é o grupo B do DSM-5. O DSM-5 é um manual, tá, de diagnóstico e estatística de transtornos mentais, tá? Então é a nossa fonte de pesquisa, é de onde eu vou trazer essas informações para vocês, para a gente poder avaliar, né, esses dados estatísticos, esses critérios diagnósticos para a gente fazer essa avaliação juntinhos aqui então, certo? Então, dentro desses clusters B, a gente tem no grupo B o transtorno de personalidade histriônico, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade que a gente chama de antissocial e o transtorno de personalidade narcisista, que é o qual é o tema de hoje, o assunto que nós vamos falar. O que é o transtorno de personalidade narcisista, quais os critérios diagnósticos, como é que isso tudo funciona, tá? De onde vem, que idade aparece, se tem cura, se não tem cura, se existe mais na ala masculina ou na ala feminina. Então a gente vai trazer com base, tá, essas informações, eu repito, né, a fonte nossa de dados é o DSM-5, tá? Então, assim, no nosso vídeo passado, eu vou deixar até fixado, que eu acho importante para quem quiser compreender, tá falando de transtorno de personalidade, mas é importante, né, para não perder o fio da meada do raciocínio, compreender o que é, então, a personalidade e o que é o transtorno de personalidade. Mas, rapidamente falando, todos nós nascemos com um temperamento que é a nossa personalidade. Então, é um conjunto de padrões, de pensamentos e de comportamentos que vão determinar como eu vou me relacionar durante toda a minha vida. Então, quando é considerado um transtorno de personalidade, é um padrão que a pessoa desenvolve, que é um padrão permanente, inflexível e não adaptativo. Então, eu gosto de lembrar isso porque não é um fato isolado que a pessoa, num momento lá de pressão, ela reagiu uma vez daquela forma, o fulano é narcisista. Não é assim que funciona. Então, o transtorno de personalidade é um padrão, é linear, não muda, acompanha a pessoa sempre, sabe? Então, assim, é bem importante a gente dizer isso, né? Que ele é um padrão pervasivo e permanente. Então, vai ser sempre assim, a vida toda, tá? Narcisismo, gente, não tem cura. Outra coisa, o que é pervasivo? Pervasivo é que vai permear todos os relacionamentos da pessoa patológica. A pessoa que é narcisista, ela vai ser narcisista na relação
interpessoal do trabalho, na relação interpessoal familiar, na relação interpessoal amorosa e na relação interpessoal da amizade, em todas as relações. Então, permeia todas as relações dessa pessoa, certo? A pessoa é muito legal lá no trabalho, mas em casa se porta como narcisista. Claro que nós sabemos que o narcisista, para ele sobreviver, né, é uma personalidade patológica predadora. Eles usam máscaras, eles usam a manipulação, mas a gente sabe que essas máscaras, quanto maior o grau de intimidade, de convivência, elas vão caindo extremamente, porque ele não consegue manter essa máscara uma vida toda. Hora ou outra ele vai dar sinais, ele vai dar ali bandeiras vermelhas, então é por isso que eu reforço que conhecimento é poder, tá? A gente precisa conhecer o que é um transtorno de personalidade, como essas personalidades se portam, porque a gente sabe que o narcisismo ou os outros, né, os outros transtornos, eles possuem espectros, isso são graus. Quanto maior o grau, quanto maior o espectro, mais a personalidade vai ser de forma perigosa, vai ser antagônica, vai ser cruel, mais manipulação ela vai usar, então torna também mais danoso conviver com uma pessoa assim, certo? Então, dando essas informações aí só para a gente dar uma relembrada do que foi falado, mas eu vou colocar o vídeo aí para você ver bem certinho na íntegra o que é a nossa personalidade, como funciona a nossa percepção saudável do nosso self, que é o nosso eu, como funciona com as relações interpessoais, né, para aprofundar um pouquinho mais, certo? Então agora falando do transtorno de hoje, que é o transtorno de personalidade narcisista, então é um padrão, tá? Onde a pessoa vai apresentar o senso de grandiosidade, né, que ela é, meu Deus, super maravilhosa, suprema, única, top 1000, tipo assim, tá? Outra questão que o narcisista traz também é sempre e constantemente aquela necessidade de ser admirado, sabe? Que precisa estar sempre se colocando num pedestal. Outra característica que o transtorno de personalidade narcisista tem é a falta de empatia. Então, o narcisista ele não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Por quê? Porque ele não consegue fazer conexão saudável, ele não consegue se conectar emocionalmente com uma outra pessoa, certo? Então, muitas vezes, como eu disse antes, eles podem usar máscaras para sobreviver e para se infiltrar na sociedade, no trabalho, mas essas máscaras geralmente eles não conseguem sustentar por muito tempo, tá? O transtorno de personalidade narcisista, ele é altamente comórbido e ele é um transtorno de personalidade, né, um transtorno mental que geralmente ele vai atrair outros transtornos. Então é muito comum ter uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista e tem um transtorno de personalidade borderline, tá? É comum também ser a pessoa ter o transtorno narcisista e a pior mistura que a gente considera, né, que o DSM-5 também comenta, que é o transtorno narcisista com o transtorno de personalidade antissocial, que é o TPAS. Aí, essa combinação, ela nos dá o narcisista maligno, que a gente diz, e aí já entram muito outros graus de psicopatia, é uma combinação bem tóxica, nível hard, assim, super perigosa, tá? Então, é comum o narcisista, ele geralmente ele não vai ser só narcisista, ele vai ter outros transtornos, tá? Às vezes esquizofrenia, às vezes bipolaridade, então ele vai colocando ali transtorno em cima de transtorno, tá? Por isso se torna assim as relações interpessoais com uma pessoa assim, ó, muito tóxica, muito abusiva, traz muito dano para as pessoas na relação interpessoal, certo? Então, assim, ó, para melhor estudo, até o narcisismo ele foi subdividido em dois grupos, tá? Que a gente vai ver, que é o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável. Tem pesquisas que fazem que, independente do tipo de narcisista, que esse transtorno, a pessoa já pode nascer com ele. Existe uma predisposição genética, certo? E principalmente quando é combinada a um meio, principalmente ali na primeira infância, muito desafiador. Ele sofreu algum trauma na infância, alguma espécie de abuso, ou uma ferida emocional
da rejeição, que traumatizou. Ou então, no outro polo da balança, foi uma criança extremamente mimada, tratada como super especial, sabe? Tratada assim com elogios excessivos. Então, é um lado ou outro da balança que desequilibra e que se dá, então, esse transtorno de personalidade. Principalmente se a pessoa já tem esse gene, digamos assim, que ela nasce, ela tem essa probabilidade maior de se tornar, então, narcisista. Certo? Também o DSM-5 comenta que existem homens e mulheres narcisistas, mas digamos das pessoas diagnosticadas, que o diagnóstico ele se dá a partir dos 18 anos, certo? Embora a gente já veja traços na infância, sim, e na adolescência, tá? Mas diagnosticados, o maior percentual se dá de narcisista na comunidade masculina, certo, pessoal? Existem mulheres narcisistas? Sim, mas dos diagnosticados que a gente tem, que consta em pesquisas, a comunidade masculina é predominante, tá? De quem tem esse transtorno de personalidade. Também estudos mostram que como é algo que pode começar a surgir, já apresentar traços na infância, que se diagnosticado na infância, se os pais perceberem, levarem até um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, que de repente a gente consegue reduzir o espectro, os níveis, né, de narcisismo, no caso, se for dado um acompanhamento correto lá desde a primeira infância. Embora não tenha cura, mesmo que, né, se fazendo tratamentos lá da infância, mas tu consegue amenizar para que ele de repente não fique num grau extremo na vida adulta, se tornando assim extremamente tóxico e danoso para a pessoa que possui o transtorno e para as pessoas que vão se relacionar, né? Porque imagina, a família sofre muito com isso, né? Tem um impacto muito grande, assim como nas relações de trabalho, ele não vai conseguir se conectar nem construir relações saudáveis, né? Então, como eu estava falando, o transtorno de personalidade narcisista, ele se subdivide, melhor dizendo, na parte da grandiosidade e na vulnerabilidade. A grandiosidade, quando o nome mesmo já diz, né, é óbvio, é aquele senso de grandiosidade, dele ser super especial, de realmente se colocar num pedestal. Tem a parte da falta da empatia também, que é algo super visível, tá? E a necessidade de admiração, sabe? De admiração extrema, de que os outros estejam validando, aquela necessidade de ser o centro do mundo, o centro das atenções, tá? Então, esse é o narcisista grandioso. E tem também o vulnerável. O vulnerável, ele já tem uma postura mais de defensiva, de vítima, sabe? E vítima, se ele é a vítima mais sofredora. Ele é a pior vítima que existe, entende? E também ele é hipersensível. É muito comum uma mesma pessoa variar dependendo da situação que está vivendo na vida, principalmente se for uma situação adversa, que o narcisista, ele era aquele narcisista grandioso e, por exemplo, ele fez lá uma falcatrua lá no trabalho, tentou passar a perna em alguém e foi pego no pulo e foi colocado para a rua, por exemplo, tá? Aí do narcisista grandioso, ele vai ali se deprimir um pouco e vai cair na vítima, ele vai tentar se fazer de coitadinho, que não foi bem assim a história, e aí ele vai entrar nessa sensação de hipersensibilidade. Então, é normal, sim, uma pessoa, a mesma pessoa narcisista, variar de acordo dos períodos que ela está vivendo e das situações na vida dela, ela variar entre o período de grandiosidade e o de vitimismo, tá? Então, assim, ó, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios diagnósticos que o DSM nos fala para até esses critérios para realmente dizer, não, a pessoa é narcisista, não é. Esse é de uma forma assim, ó, um resumo, tá, pessoal? Claro que tem, realmente para diagnosticar se vai muito mais a fundo, para não tipo, misturar um transtorno com outro, para ver qual é o espectro, mas aqui a título assim, ó, de conhecimento realmente e de uma forma muito resumida, eu quero compartilhar com vocês esses critérios diagnósticos, então. O primeiro deles é o senso grandioso, é o senso de importância, de ser, né, superior às outras pessoas, de se colocar num pedestal.
Segundo ponto, tá? Bem importante para um critério diagnóstico, ele sente muita inveja das outras pessoas. E ao mesmo tempo que ele inveja as pessoas ao redor, ele coloca na cabeça dele que as outras pessoas sentem inveja dele. Então, ao mesmo tempo, essas duas situações, tá? Terceira questão de critério diagnóstico é a falta de empatia, que é muito visível, né? Essa impossibilidade de se conectar, de se colocar no lugar de outra pessoa, realmente eles não têm essa habilidade, digamos assim. Quarta questão, gosta sempre de explorar as outras pessoas e tirar vantagens, tá? Então ele sempre vai se relacionar, se ele precisar mentir, omitir, manipular, fazer acontecer para ele tirar uma vantagem, para ele ter um benefício, seja de posição social, seja financeiro, seja amoroso, seja o que for. Ele vai sempre tentar se sobressair, tentar tirar vantagem e explorar outras pessoas, certo? Também outra característica, ser muito presunçoso, uma irresponsabilidade assim, ó, totalmente consistente. É aquela pessoa que ela vai ter dificuldade em honrar compromissos, em cumprir horários, em levar suas contas em dia, vai ter dificuldade de manter uma fidelidade num relacionamento. Então, essa irresponsabilidade, ela é consistente e permeia várias relações dela, certo? Outra questão é a falta de remorso. O narcisista, ele vai manipular, ele vai mentir, ele vai passar perna, né? Ele vai prejudicar muitas vezes e ele não vai sentir remorso nenhum com isso. Ele vai botar a cabecinha dele lá no travesseiro e ele vai dormir e a pessoa que ele impactou negativamente que se vire. Então, ele não apresenta nenhum tipo de remorso, certo? Então, esses são os critérios diagnósticos. Lembrando que ainda não tem cura, que a melhor forma ainda as pesquisas apontam é para os pais se notarem alguma coisa diferente, já levar a criança ali na primeira infância para fazer uma avaliação, para que, né, consulte uma pessoa, um especialista, para tentar reduzir o grau depois, para não ter um impacto tão negativo na fase adulta, tá? Mas infelizmente não tem cura. Agora, para você que se identificou, nossa, acho que eu já me relacionei com alguém assim, ou estou me relacionando com alguém assim, não importa que tipo de relação seja. Então, para o narcisista não tem cura, mas para a pessoa que passou por uma relação dessas, que é uma relação extremamente tóxica, desgastante, abusiva, é uma relação que pode trazer muitos traumas. Então, para você sim, existe cura. Por isso que a psicoeducação é importante, você ter né, a luz na consciência, a clareza de que você viveu isso, para que você comece sim, com muito cuidado, com muito carinho, né, se acolhendo o teu processo então de cura, porque é uma relação, um tipo de relação que traz muitos danos. Então, se você se identificou, né, muitas pessoas, né, passam por esse tipo de relação. Tem outros vídeos antigos que a gente falou sobre a dissonância cognitiva, né, no qual é utilizado muita manipulação. Então, ora a pessoa ali é uma pessoa querida, ela usa a máscara de que é a melhor pessoa da tua vida e dali a alguns minutos ela já está te dando uma punhalada nas costas. Então isso cria realmente essa dissonância cognitiva, isso cria essa confusão mental em quem ali está se relacionando, né? Porque a gente às vezes julga a nossa relação com as outras pessoas com base naquilo que a gente não faria. Só que nem todo mundo é igual, tá? Então, por isso é importante você saber se você viveu algum tipo né, de relação com uma pessoa que tem um transtorno assim, para que você consiga iniciar o seu processo de cura, de ressignificação, se ficou algum trauma para você conseguir superar, para você conseguir se regular emocionalmente, né? E sair desse processo desgastante, para aí sim viver relações mais equilibradas, relações saudáveis, que são as relações que a gente merece viver.